nosso recanto de luz e que todos absorvam todas as energias positivas que estão aqui dentro. E boa tarde também, a nossa saudação carinhosa àqueles que nos assistem pelo nosso canal do YouTube e que também estão conectados e que também receberão essa mesma energia que se encontra aqui. O nosso primeiro recadinho é o celular, né? Que a gente não pode sair sem o celular, né? Então vamos desligar para que essa chamadinha não atrapalhe a nossa aula de hoje, o nosso estudo, e que a gente preste muita atenção, né? Absorva o que foi dito aqui, tá? Então, o segundo recado é que nós continuamos sempre pedindo os alimentos. A nossa casa fornece mais de 70 cestas básicas, tá? Então, a gente precisa de um pouquinho, 1 quilinho de cada um, tá? Então, o Recanto agradece imensamente a ajuda que está tendo até o dia de hoje. Então, neste momento, nós vamos fazer uma oração por todos nós. Então, nós vamos então nos desligando, vamos ficando bem tranquilos. Quem quiser fechar os olhos, que fechem. Vamos relaxar a mente e o nosso corpo. E deixar através da oração, né? Então, nós já vamos começando a ficar receptivos ao estudo e ao passe posteriormente. Senhor, quero desfrutar deste momento para agradecer. Quero manifestar a certeza de que a vida caminha para melhor e que todas as coisas que me acontecem são para o bem, ainda que revestidos de tristeza e dor. Por isso, eu te agradeço as dificuldades no trabalho, porque me fortalecem a paciência, as intricadas situações no lar, porque treinam meu espírito no exercício do amor. A correria a que estou obrigado, porque me desenvolve a inteligência. A falta de dinheiro, porque me faz compreender as necessidades de milhões. Eu te agradeço a fé que me acalenta a alma, porque me eleva a ti. A esperança, porque põe em prontidão as forças do meu espírito e me dão o prazer de viver. Sobretudo, agradeço a certeza de que tu estás comigo em todas as horas, porque estou convicto de que, em tempo algum, ficarei desamparado. Obrigado, obrigado. Passamos à exposição da tarde, a nossa amiga Carla. Boa tarde a todos. É sempre um carinho, uma alegria estarmos juntos com os amigos, rogando sempre ao Mestre que derrame sobre cada um de nós as bênçãos necessárias que aqui nós viemos buscar. Boa tarde também aos queridos amigos que nos acompanham através do canal da Sociedade Espírita. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso tema hoje, ele não é do livro Pão Nosso, mas nem por isso ele é menos doutrinário. Tá? E ele vai nos falar sobre remorso. O que é este sentimento? O que ele representa em nós? Como nós reagimos ao remorso nosso e ao remorso alheio. Então, vamos ver como que nós trouxemos aqui alguns textos de Emmanuel, textos da Revista Espírita, do livro Céu e Inferno,
Então, eu já peço desculpa para você se nós passarmos um pouquinho, 10 minutos aqui, mas eu já pedi permissão até para a nossa chefe no departamento doutrinário, porque o tema é grande, né? Mas, enfim, Emmanuel, no livro Pronto Socorro, na psicografia de Chico Xavier, no capítulo 10, ele vai dizer assim para nós: o remorso é um lampejo de Deus sobre o complexo de culpa que se expressa por enfermidade da consciência. Olha a nossa consciência aí. O sofrimento é a terapia de Deus destinada a erradicá-lo. Então, vamos ver aqui. O remorso, o arrependimento e a conversão, entre estes três sentimentos, existe aqui uma boa distância, certo? Porque, aparentemente, remorso e arrependimento parecem sinônimos, né? Mas não são. O remorso é algo como um tratamento de choque que às vezes a gente leva, né? É como se fosse aquela notícia que chega assim causando um certo impacto, mas que dura não mais do que 2 dias. E aquela essência logo daquela notícia jogada para baixo do tapete e é vida que segue. O remorso às vezes é assim. Nós vamos insistindo em determinado vício moral, em determinada mania, em determinado erro. Uma hora ou outra aquilo causa um impacto e nós sentimos, né, um certo... Opa, estão de olho em mim, né? E aí a gente finge um certo arrependimento, deixa passar aquele susto e volta a fazer tudo de novo. Isso é muito comum num vício nosso bem conhecido, que a gente educadamente chama de maledicência e popularmente chamamos de fofoca, né? E que às vezes a gente tem um hábito, tem sim, e a gente vai indo, e a gente vai indo, até que uma determinada hora alguém chega para nós e diz assim: escuta aqui, qual é o teu problema? Está faltando problema na tua vida para tu cuidar da minha? E a gente leva aquele choque, não, me desculpa, não tive intenção. Quando isso se agrava e causa um transtorno um pouco maior na vida do outro, aí o remorso pega e a gente meio que tenta tomar jeito. Mas, quando ele não nos leva a um arrependimento, ela é uma linha retrógrada. Porque passou o perigo e nós persistimos naquele erro. Quando o remorso se encaminha para um arrependimento e nós, de fato, conseguimos entender que precisamos mudar, aí essa linha, ela é progressiva e nos encaminha para uma renovação, para uma conversão, nos levando aí à nossa famosa reforma íntima, né? Então, quando Emmanuel diz que o remorso é um complexo de culpa, porque mostra, né, uma enfermidade da nossa consciência, o que ele quer dizer com isso? Nós sabemos, doutrinariamente, que as leis morais estão depositadas na nossa consciência. E quando nós ignoramos estas leis divinas, edificantes e construtivas, a nossa consciência está enfermiça, está doente, nos levando a atos que muitas vezes nós até reconhecemos, mas que fazemos questão de ignorar. Por índole, por má intenção, né? Então faz parte muitas vezes da nossa índole, da nossa construção moral, não prestarmos atenção
nessa enfermidade que está na nossa consciência. Na Revista Espírita, minha mensagem vem através de um anjo, intitulado Um Anjo da Guarda. Ele vai nos dizer assim: recordai-vos que o arrependimento sincero obtém o perdão de todas as faltas. Tamanha é a bondade de Deus. O remorso nada tem em comum com o arrependimento. O remorso, meus irmãos, já é o prelúdio do castigo. Olha o que Emmanuel disse lá. A nossa consciência enfermiça e que a terapia, às vezes, é o sofrimento. Então, ele vai nos dizer isso, né? O remorso é o prelúdio do castigo. Entenda-se por castigo aqui o sofrimento, as consequências das nossas escolhas. O arrependimento, a caridade, a fé vos conduzirão às felicidades reservadas aos bons espíritos. Ides ouvir a palavra de um espírito superior, bem-amado de Deus. Recolhei-vos e abri o coração às lições que eles vos dará. Esses eram ditados espontâneos que chegavam nas reuniões mediúnicas realizadas, né, no grupo da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, junto com aquele grupo que estudava mediunidade com Kardec. Então, entre as mensagens que chegaram está essa, de maio de 1860, do capítulo 1, Remorsos e Arrependimentos. Aí, nesta mensagem, nós vamos lembrar aqui uma passagem do Evangelho que está em Mateus, capítulo 9, versículos de 10 a 13, em que Jesus convida alguns daqueles que não eram muito bem vistos por aqueles que andavam com Jesus, né, para estarem juntos, que eram os publicanos, os fariseus, e Jesus os convida a sentar com eles para uma refeição, para uma conversa. E fica aquele disse-me-disse no ar. E Jesus estava lá ouvindo. E escutando todo aquele burburinho, o pessoal falava baixinho, achando que ele não ia escutar, né? Mas assim como nós sabemos que Chico Xavier já lia o pensamento da última pessoa na fila, o que nós deixamos para Jesus, né? Jesus diz assim: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. E depois aprendei o que quer dizer: misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. A que parte do Evangelho Jesus se referia? Ele sempre fazia alguma citação do Antigo Testamento. Por quê? Porque era o Antigo Testamento que era seguido pelos doutos da lei, pelos sacerdotes, por todos aqueles que se consideravam ali, né, top de linha na religião da época, certo? Então, ele faz essa citação que está em Oséias, em que ele diz: porque o que eu quero é a misericórdia e não o sacrifício, e a ciência de Deus, bem mais que os holocaustos. Então, vamos entrar um pouquinho aqui na história para entender o que Jesus queria dizer com isso. Essa é a importância do estudo quando a gente traz um texto evangélico, seja de Emmanuel, de André Luiz, ou até mesmo um texto bíblico, que a gente possa entender o que queria dizer isso. Então, por isso a importância do estudo, dos grupos de estudos na casa espírita, para que a gente possa entender
o que eram, o que é e o que serão para sempre essas verdades deixadas por Cristo. Naquela época, estes fariseus, estes sacerdotes, doutos da lei, havia um hábito, que era de entregarem sacrifícios no templo religioso, certo? Então, o que acontecia? Havia ali 5 tipos principais de sacrifícios ou ofertas citadas lá no Antigo Testamento. A primeira que nós encontramos ali era o holocausto, a oferta de manjares, o sacrifício pacífico, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Vamos barganhar com Deus que tudo fica legal. Então, assim, o holocausto era considerado, mostrava a minha adoração total a Deus. Então, para representar isto, era doado um animal inteiro, de preferência um animal, era um touro. Então, demonstrava a minha veneração total a Deus. Mas o que nos interessa aqui são os 2 últimos tipos de sacrifício ali. A oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Então, a oferta pelo pecado era oferecido ali um novilho, um bode, uma cabra. E dependendo da situação financeira daquele que estava ofertando, poderia ser algo diferente, Então, para não poluir muito aqui a leitura para vocês, eu trouxe anotado aqui, Uma cabra era a oferta pelo pecado de uma pessoa comum, certo? A farinha fina era uma oferta colocada pelas pessoas mais pobres. O touro jovem, pelo sumo sacerdote e pela congregação em geral. E ainda aqueles que poderiam oferecer também uma pomba ou um 10º de efa de farinha. O que era efa? Efa era um baú, era um local onde eram guardados grãos naquela época e que suportava ali mais ou menos uns 22 litros. Isso aqui é só uma curiosidade, certo? Mas, que para quem não tinha nada, era muito. Aquilo ali como um sacrifício pelo pecado. O sacrifício pela culpa era exclusivamente um novilho, independente se eu tinha ou não tinha condições de colocar o novilho lá, para amenizar a minha culpa diante de Deus. Certo? Então, gente, nós vamos lendo isso na história e vamos vendo que, graças a Deus, nós hoje temos intelectualmente condições de entender que sacrifícios não quero, misericórdia sim. Então, é isso que Jesus queria dizer, Porque diante de Deus nós não somos todos iguais, assim também as nossas culpas, assim também o nosso pecado. Então, o que acontecia? Aquele que não tinha condições ficava desesperado porque achava que não ia ser perdoado e que a sua culpa ia fazê-lo arder, como se diz, no mármore do inferno. Então, nós tínhamos 2 extremos, ou íamos para o céu ou íamos para o inferno. E o que aconteceu nesse meio tempo aí? O que acontece, por exemplo, com uma criança que não tem noção do certo e do errado? Então, graças a Deus, caminhou e chega a doutrina espírita e nos fala em reencarnação. E aí nós vamos conseguir entender
qual? O sacrifício mais agradável a Deus, né? Então, o sacrifício mais agradável a Deus, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos falar que é o arrependimento, que é aquele remorso que nós transformamos realmente em arrependimento, em que ele diz, antes de qualquer sacrifício, se tens algo contra o teu irmão, vai e te acerta com ele. Vai e pede perdão, vai e perdoa. Aí sim, o teu sacrifício terá uma representatividade eficiente. Aqui, neste texto, que eu acho que adiantou um pouquinho, deixa eu explicar para vocês aqui. É a história de um espírito criminoso chamado Senhor Jacques Latour. Eu trouxe aqui o livro, para quem gosta, né? Está no livro Céu e Inferno, certo? Na edição original, aqui no caso. Na segunda parte, que tem os exemplos, no capítulo 7, criminosos e arrependimentos. Então, o que aconteceu com este espírito? Ele era um criminoso, de fato, e ele foi executado pelos seus crimes. Mas numa reunião em Bruxelas, uma reunião mediúnica, onde se encontrava um pequeno grupo de médiuns, de 7 a 8 pessoas, uma senhora que era médium psicógrafa, sem que houvesse uma evocação, recebe a comunicação deste espírito. E perguntam a ele, a que vens, né? Não fosse chamado, o que te traz aqui? E ele diz, encontrei aqui neste ambiente corações amigos. Amigos no sentido de acolhimento. Piedosos, observei que vocês oram, que vocês estão conectados com Deus. E chego aqui e rogo vossas preces. Orem por mim junto a Deus. Peçam a Ele por misericórdia por mim. Por favor, eu ignorei Deus. Então ele relata toda a sua história ali, naquele momento, naquela reunião mediúnica. E ele pede encarecidamente que orem por ele, rogando a Deus por essa misericórdia. Lembramos a mensagem de Jesus? Misericórdia quero, sacrifícios não. Então ele diz assim, se todos os homens pudessem saber o que há para além da vida, saberiam também quanto custam as consequências do mal. Certo, não haveria mais assassínios, nem criminosos, nem malfeitores. Eu só quisera que todos os assassinos pudessem ver o que eu vejo e sofro. Então não mais o seriam, porque é horrível este sofrimento. Bem sei que o mereci. Meu Deus, porque também não tive compaixão das minhas vítimas. Repeli as mãos súplices quando imploravam que as poupasse. Sim, fui cruel, de certo, matando-as covardemente para roubá-las. E fui ímpio, fui blasfemo também, renegando o vosso sacratíssimo nome. Quis enganar-me porque eu queria persuadir-me de que vós não existisseis. Meu Deus, eu sou grande e criminoso. Agora o compreendo. Mas não tereis piedade de mim? Vós sois Deus, isto é, a bondade, a misericórdia. Sois onipotente. Piedade, Senhor, piedade. Então vejam,
o que este criminoso rogava nesta reunião mediúnica? A misericórdia divina. Aqui nós vamos encontrar um espírito que o remorso o levou ao arrependimento profundo. Vamos imaginar, se é que é possível para nós, que graças a Deus acredito que aqui já andamos um passo, né? Mas quando isso nos salta aos olhos e nos impressiona, não é porque nós somos bonzinhos hoje, não. Mas é porque lá atrás nós provavelmente já tenhamos cometido essas mesmas faltas. Então vamos imaginar aqui, sendo nós, rogando a misericórdia do Pai. Sendo nós chegando nesta reunião aqui agora e soprando no ouvido de cada um dos presentes, ora por mim, pelo amor de Deus, pede que Deus tenha misericórdia de mim, que fiz tanto mal. E se nós mediunicamente pudéssemos captar esse pensamento, nós com certeza, dentro daquilo que nos é ensinado, rogaríamos a misericórdia por estes irmãos ainda tão envolvidos na prática do mal. Porque aqui estaria junto de nós um espírito realmente arrependido. Então, quando nós olhamos uma notícia que nos desagrada, que não são poucas, nós sabemos, mas lembrando que o bem é sempre maior. Quando nós olharmos algo que nos afeta, que nos incomoda, que aguça muitas vezes os nossos instintos mais longínquos, vamos lembrar do senhor Latour, que pediu nessa reunião mediúnica de Bruxelas que orassem por ele e rogassem a Deus a misericórdia. E vamos fazer o mesmo. Afinal, é para isso que nós estamos num estudo espírita, não é? É para isso que nós frequentamos uma religião. É para isso que nós entendemos que está nos 10 mandamentos, que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, se nós queremos perdão, nós precisamos perdoar. E aí, estes companheiros de Kardec, que estavam com ele nessa reunião em Bruxelas, trazem uma conclusão para nós. Evidentemente, este espírito do Sr. Jacques Latour é um espírito muito culpado, mas arrependido. Terrivelmente infeliz e torturado pelo quê? Ah lá, ó, pelo remorso. Né? Então, a sua consciência, que estava enfermiça, o fez cometer atrocidades, blasfemar, mas a sua infelicidade o levou a ser torturado pelo remorso, o conduzindo ao arrependimento, encaminhando-o para a sua conversão. Mesmo no mundo espiritual, olha o detalhe, às vezes nós queremos que a justiça divina aconteça hoje, aqui e agora. Né? A gente pensa assim, depois que morrer não adianta mais. Olha o que o Espírito disse para nós. Se soubessem o que acontece do outro lado da vida. Então, meus amigos, quando nós olharmos para algo injusto que nos doa, vamos rogar a misericórdia. Porque se foge a justiça dos homens, jamais escapará a própria consciência e o remorso irá solicitar de forma desesperada pela misericórdia e pela justiça divina. Então ele diz, sob este aspecto, a comunicação é muito instrutiva,
porque não se pode menosprezar a profundeza e o elevado alcance de algumas palavras que ela encerra. Além disso, oferece um dos aspectos do mundo dos espíritos castigados, acima do qual, entretanto, se vislumbra a misericórdia de Deus. Tá? Então, quando a gente diz assim, é um ditado bem popular, né? Não tem jeito não, aqui se faz, aqui se paga. É verdade, aqui se faz, aqui se paga. Porque a gente vai, pode não ter pago hoje, mas a gente volta. A gente vai pedir para voltar, a gente vai implorar para voltar. Embora a gente chegue aqui e esteja sujeito a novas tentações, né? Porque o véu do esquecimento nos coloca exatamente na condição de aluno que vai prestar uma prova. E a gente precisa mostrar que adquiriu conhecimento suficiente para não errar de novo. Então, vejam que quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. Certo? Então, vamos seguir aqui. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo que nós citamos, sobre o maior sacrifício que nós podemos oferecer a Deus, ele diz assim: o cristão não oferece dons materiais porque espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha, que é o que nós comentamos agora, né? Quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. Ele oferece o quê? Agora em sacrifício a Deus. Nós oferecemos a nossa alma. E essa alma tem que ser o quê? Purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio, de animosidade, do mau pensamento contra o seu irmão. Só então os anjos levarão suas preces aos pés do Eterno. Então, entrarmos aqui e orarmos pela nossa saúde, pela nossa vida, pelo nosso amparo, pela nossa segurança, significa entrarmos aqui com o nosso coração puro. Somos ainda espíritos imperfeitos. Não alcançamos ainda essa pureza. Mas podemos prestar atenção na enfermidade que pode, por hora, estar se instalando na nossa consciência. E aí nós temos um remedinho bem bom, assim, que pode ser aplicado em doses não necessariamente homeopáticas. Pode ser uma dose bem forte. Orai e vigiai. Né? E aí, a nossa consciência enfermiça começa a se purificar. Aí nós vamos entender o que significa entrarmos no templo divino. Entrarmos no nosso coração e orarmos a Deus Pai e podermos dizer: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Porque aí nós vamos estar tranquilos e vamos pedir: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Porque entendemos que Jesus nos disse: misericórdia quero, sacrifício não. Então, gente, como comentamos no início, o texto não vem do livro, mas a nossa vida está toda ela pronta para ser estudada nos ensinamentos do Cristo. Um livro, uma obra nos auxilia a leitura, nos dá uma diretriz, nos dá uma orientação. Acalenta o nosso conhecimento. Mas se nós buscarmos os ensinamentos de Jesus, ali nós encontramos o livro da vida. Alguém já dizia que se queimassem todos os livros do mundo e restassem apenas as bem-aventuranças, nada estaria perdido.
o homem teria conserto. Ali nós encontraríamos um código de ética para seguir a nossa caminhada. E isso fica bem claro para nós, né? Na Revista Espírita, através de João o Apóstolo, ou João o Evangelista, o Apóstolo Amado, em que vai nos falar assim: semelhante às tempestades que varam o mar, purificando-o, o arrependimento é um sofrimento fecundo, uma força reativa e atuante. Jesus santificou sua virtude, e as lágrimas de Madalena se derramaram como orvalho nos corações endurecidos que ignoravam a graça do perdão. A soberana virtude proclamou o poder do arrependimento, e os séculos repercutiram, enfraquecendo a palavra do Cristo. É chegada a hora em que o Espiritismo deve revigorar e vivificar a essência mesmo do cristianismo. Apagai assim por toda parte e para sempre a cruel sentença que despoja a alma culpada de toda esperança. O arrependimento é uma virtude militante, uma virtude viril, que só os espíritos adiantados ou os corações ternos podem sentir. João Evangelista. Num texto sobre o arrependimento, na Revista Espírita, de julho de 1863. Então, nós já entendemos o que é o remorso, o arrependimento e a conversão. Para finalizar, uma mensagem aqui de Álvaro Siviero, num debate em que estava sendo discutido sobre o amor em grau máximo. E ele traz a seguinte mensagem para nós, para que a gente possa entender que remorso, arrependimento e perdão, ele está ao alcance de todos nós, através da misericórdia divina, e vem sob um sentimento único e importante, que é o amor. E ele diz assim: um estudioso de ciências exatas explicou com dados científicos o que é o amor em grau máximo. Ele diz: em química, para formar uma molécula, vamos colocando átomos ali dentro. Mas existe um limite máximo de átomos que podemos colocar para não colapsar a molécula. Por isso temos exemplo: o hipoclorito, o clorito, o cloreto, o clorato e o perclorato, o permanganato, o peróxido. E aí nós estamos no nível máximo de átomos de oxigênio dentro da molécula. Por que falamos isso, diz ele? Porque quando estamos no limite máximo, nós usamos o prefixo per, permanganato, perclorato, peróxido. E aí, ele vai seguir explicando assim: uma coisa pode estar feita e ficar perfeita. Você pode seguir e você pode perseguir. Você pode ser, né, e permanecer. Fazer e perfazer. Per com nível máximo. Então, se você fala o que é o amor, eu acho que o amor é o oposto do egoísmo. No egoísmo, você recebe. E no amor, você doa. Então, se você quer doar em grau máximo, perdoa. Misericórdia quero, sacrifício não. Que a paz de Jesus
permaneça conosco. Obrigada, Carla, pela beleza de estudo, de ensinamento da nossa tarde. Neste momento, vamos mentalizar, né, os nomes das pessoas que nós amamos, que trazemos e colocamos aqui na nossa caixinha, né, na condição de encarnado ou desencarnado, ou quem vem à nossa mente nesse momento que está necessitando, né, da nossa vibração, da nossa irradiação. Então, relaxemos mais uma vez e nos conectemos com a nossa equipe espiritual para fazer a nossa prece. Senhor, dá-me o espírito de resistência perante as lutas que tenho pela frente. Quando surgir a dor, o obstáculo, a dificuldade, o problema, bafeja-me na fragrância do teu amor. Não me deixes entregue à perturbação mental que destrói a harmonia interna, leva ao egoísmo e a um beco de treva e sofrimento. No meio da luta, quero estar firme, compreensivo e inteligente, encarando com tranquilidade e coragem os acontecimentos que trazem conforto, imposição, confronto, né? Os acontecimentos que trazem confronto, imposição, dificuldade. Peço-te ter sempre presente o entendimento do imenso valor da minha vida, que está posta em tuas mãos e obedece a elevados objetivos que ainda não posso compreender. Refreia-me a impulsividade, a intolerância, a revolta e impõe-me a calma, a alegria e a paz. Assim fazendo, obedeço à marcha da vida e progrido sem interrupção. Obrigado, Senhor.